GOP Missouri Congressman Eric Burleson showed an alarming video leaked to him anonymously. Mike, at this stage, you're holding your phone up, a cell phone, and you're filming what you're seeing, correct? O fenômeno OVNI tem sido cada vez mais debatido, não somente nos círculos ufólogos, mas também no meio político. Um conjunto de várias teorias diferentes que discutem sobre o que de fato são os OVNIs. Que bom estarmos juntos novamente para conversarmos sobre isso. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos ver algumas dessas teorias? Número 1. Alucinações. Vamos começar pelo que talvez seja considerada a possibilidade mais óbvia. Alucinações. De uma forma mais branda, ilusões visuais, vamos dizer assim. Mas como explicar quando várias pessoas têm o mesmo tipo de avistamento? Nesse caso, trataria-se de uma alucinação coletiva, segundo alguns especialistas em psicologia. Interessante, isso é possível? Porém, as explicações mais plausíveis são as do senso comum, que dizem que isso pode ser causado por sugestão social. Por exemplo, quando a pessoa interpreta algo ambíguo, por exemplo, uma luz no céu, um ruído, uma sombra, e verbaliza o que está vendo dizendo, olhem, é um OVNI, fazendo com que as pessoas próximas, devido ao estímulo, percebam a mesma coisa, um sugestionamento. O mesmo ocorre com estímulos emocionais, quando a expectativa e sensações como medo ou excitação acabam influenciando os demais do grupo. Fatores culturais e crenças também têm grande influência, uma vez que, se alguns grupos já possuírem predisposição a acreditar em OVNIs, espíritos ou milagres, o cérebro pode tender a preencher lacunas perceptivas de acordo com esse contexto. É um viés de confirmação. Um caso clássico de alucinação coletiva ocorreu em 1952 em Washington, nos Estados Unidos. Durante 2 ou 3 dias, várias pessoas ligaram para as mídias, jornais, rádios e noticiários de TV, relatando ter avistado algo muito estranho no céu e que não parecia ser deste mundo. Contudo, especialistas disseram tratar-se de fenômenos atmosféricos, como uma inversão térmica que afetou até mesmo alguns radares da região. Tá, isso pode acontecer, mas, particularmente, não sou muito simpático dessa tese. 2. Edição e fraudes. É interessante que o assunto que mais traz notícias, fotos e vídeos falsos é sobre discos voadores e extraterrestres. Desde que a fotografia foi inventada, diversas imagens em revistas, livros e atualmente na internet não passam de hoaxes, ou seja, fraudes. É bastante comum também vermos vídeos sugerindo que luzes espiraladas no céu sejam portais para outra dimensão. Segundo os céticos, essas luzes são artificiais e podem ser explicadas. Primeiramente, podem ser resultado da edição de vídeo. Segundo, não se tratando de edição, pode ser qualquer fenômeno perfeitamente humano ou natural, como satélites ou aviões em grandes alturas. Se você não sabe de fato o que está vendo, pode pensar que se trata mesmo de algo desconhecido. Com o advento do computador e mais ainda dos programas de edição de imagem e vídeo, agora com as IAs, cada vez mais sofisticadas, criar resultados que pareçam reais tornou-se muito fácil para quem sabe operar esses programas. A inteligência artificial, então, elevou isso ao surreal, com imagens incrivelmente próximas da realidade, o que tem confundido muita gente por aí, até quem pensa que não é facilmente enganado. Está muito difícil discernir a realidade do falso. Portanto, antes de divulgar um vídeo ou imagem de um objeto não identificado que você ache perfeito demais para ser verdade, saiba que pode não ser mesmo. 3. Nuvens especiais. Há determinados períodos do ano e também lugares em que a atmosfera apresenta atividades bem diferentes do que grande parte das pessoas espera. As chamadas nuvens lenticulares, por exemplo, são particularmente estranhas,
mas nem por isso deixam de ser interessantes e belas. Quando o ar úmido e estável bate numa montanha ou numa cadeia de montanhas, ele é forçado a subir e descer do outro lado, contornando o volume. Esse movimento pode criar uma espécie de onda invisível no ar, como se fosse uma onda no mar, mas formada pelo vento. Se no topo dessa onda a temperatura ficar fria o suficiente para o vapor de água se transformar em gotinhas, aparece então uma nuvem lenticular, cujo formato lembra discos ou lentes sobrepostas. Quando o ar desce logo depois, ele esquenta e a nuvem pode sumir pelas bordas, o que dá aquele contorno bem definido e limpo. Às vezes o vento cria várias ondas seguidas e em cada topo pode nascer uma nova nuvem lenticular, formando fileiras repetidas que podem se estender por centenas ou até milhares de quilômetros. As nuvens lenticulares são famosas porque já foram confundidas com discos voadores ou com supostos esconderijos de OVNIs, por causa do formato diferente e arredondado. Às vezes, elas exibem cores brilhantes nas bordas, um efeito chamado de irisação, o que aumenta ainda mais a ideia de algo do outro mundo. Me diz aí, você já viu essas nuvens lenticulares de que estou falando? E chegou a pensar que fosse algo sobrenatural? 4. Descargas elétricas na atmosfera. Imagina a situação. Você está numa estrada deserta à noite e, de repente, observa bolas de luz flutuando no céu, silenciosas, mudando de brilho ou até se movendo de forma estranha. Muita gente já viveu algo assim e jura de pés juntos ter visto um OVNI. Mas em muitos casos, o que aparecem são fenômenos elétricos e de plasma na atmosfera. Em certas condições, a atmosfera da Terra pode ficar carregada de eletricidade. Quando isso acontece, surgem descargas eletromagnéticas e bolhas de plasma, que são gases aquecidos que brilham porque os seus átomos estão ionizados, ou seja, carregados de energia. Esses pontos ou orbes luminosos podem flutuar, mudar de cor e até parecer inteligentes, porque seguem correntes de ar ou campos elétricos invisíveis para nós. Um exemplo clássico é o chamado fogo de San Telmo, já visto por marinheiros desde a Idade Média. É um brilho azulado que aparece no topo de mastros de navios ou nas pontas das asas de aviões durante tempestades elétricas. Para quem não sabe o que está acontecendo, parece realmente algo sobrenatural ou tecnológico. Outro fenômeno ainda mais intrigante são as bolas de relâmpago, também conhecido por fogo fátuo, e dependendo da região do Brasil, é chamada de boitatá, talvez até aí na sua região, em referência ao personagem folclórico protetor das matas. Normalmente são vistos sobre os pântanos, brejos e até sobre cursos de água como rios ou riachos. Seja como for, é uma visão aterrorizante para quem não sabe o que é e pode ser confundida com coisas de outro mundo. Pensa, você na fazenda à noite, perto do mato, um lago, um pântano, e vê uma aparição dessas, vai dizer que não ia ficar com medo. A falta desse conhecimento faz com que muita gente relate ter visto uma criatura de fogo sobrenatural ou um disco voador, mas é só sentar-se ao lado de um trabalhador rural para uma conversa de poucos minutos que essas histórias de assombrações, criaturas do mato, boitatá e até mesmo luzes no céu começam a fazer parte do repertório. É a vida deles, é natural. Um caso famoso aconteceu em 1963, escuta aí. Pilotos de um avião da Eastern Airlines relataram uma esfera brilhante que acompanhava a aeronave durante a tempestade. O episódio foi estudado e depois associado ao fenômeno de raio globular, mas na época virou manchete como um possível avistamento de OVNI. 5. Plasma atmosférico.
Quanto ao plasma atmosférico, ele já foi confundido várias vezes, especialmente por astronautas, como objetos atmosféricos não identificados, fazendo com que alguns cientistas arriscassem seus títulos ao dizer que poderiam ser naves ou anomalias extraterrestres. Em 2020, um estudo feito por cientistas renomados e que foi publicado no Jornal da Física Moderna sugere que existem evidências sólidas da presença de formas de vida não humanas baseadas em plasma que se escondem na atmosfera terrestre. E não é só isso. O estudo também propõe que o fenômeno OVNI pode estar relacionado a essas formas de vida. Isso teria uma ligação íntima com as observações de seres e objetos que desafiam a nossa compreensão tradicional da vida, uma vez que parecem apresentar padrões de comportamentos oriundos de algum tipo de inteligência. Afinal, movem-se a velocidades absurdas, são capazes de seguir aeronaves terrestres mais avançadas ou mesmo fugir delas, além de executar manobras impensáveis e impossíveis para qualquer caça ou outro veículo já inventado pela humanidade. Segundo o que é apresentado no prefácio do documento, plasmas com até 1 quilômetro de comprimento e comportando-se de maneira semelhante a organismos multicelulares foram filmados em 10 missões separadas do ônibus espacial da NASA, a mais de 200 milhas acima da Terra, dentro da termosfera. Esses plasmas autoiluminados são atraídos por radiação eletromagnética e podem até mesmo se alimentar dela. De acordo com pesquisadores, os plasmas apresentam diferentes formas: cone, nuvem, uma rosquinha, esférico, cilíndrico. Além disso, já foram filmados voando em direção a tempestades e descendo da termosfera, agrupando-se em quantidades numerosas e interagindo com satélites, além de se aproximarem de ônibus espaciais. Uma análise computadorizada das trajetórias de voo documenta que esses plasmas viajam em diferentes velocidades e direções, mudando seus ângulos de trajetória em giros de 45, 90 e 180 graus, seguindo uns aos outros. Eles foram filmados acelerando, desacelerando, parando e se juntando, exibindo comportamentos nada convencionais para os nossos equipamentos e deixando um rastro de poeira de plasma em seu caminho. Comportamentos semelhantes também foram demonstrados por plasmas criados experimentalmente em laboratório. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, vários pilotos de caças testemunharam o que chamaram de Foo Fighters. Isso mesmo, o mesmo nome da banda. Esse termo foi usado por pilotos aliados para descrever diversos objetos voadores ou fenômenos aéreos misteriosos, não identificados, que eram avistados no céu, tanto em espaços aéreos europeus quanto sobre o Pacífico. Esses Foo Fighters eram frequentemente observados como luzes estranhas que seguiam as aeronaves. Eles tinham diferentes formas e muitas vezes apresentavam brilho, alguns uma certa transparência. Os pilotos relataram que essas entidades se moviam rapidamente e exibiam comportamentos intrigantes, como mudanças de trajetória abruptas e impossíveis para qualquer aeronave da época. Aliás, mesmo com a evolução das máquinas voadoras humanas, ainda não se consegue fazer o que tais plasmas conseguem: manobras incomuns em altíssima velocidade. Pilotos alemães e japoneses também relataram ter avistado Foo Fighters em algumas de suas missões. Porém, informações além das que já foram repassadas foram guardadas por décadas pelos governos e militares. Vários casos já foram relatados também envolvendo pilotos em missões espaciais. Por exemplo, em dezembro de 1965, o astronauta da Gemini, James Lovell, relatou por rádio um intruso às 10 horas, referindo-se a um objeto desconhecido vindo a noroeste de sua posição. O centro de controle pediu para que o astronauta repetisse o que havia dito e ele disse, novamente usando a mesma metáfora: "Temos um bicho-papão às 10 horas. O centro de controle perguntou se era um booster ou um avistamento real. Booster, no caso, sendo o impulsionador da cápsula. Lovell então retornou: "Temos vários avistamentos reais.
também temos o booster à vista. Em outras palavras, ele quis dizer que sabia diferenciar o que era o propulsor da nave do objeto que estavam vendo a todo momento. Várias missões envolvendo ônibus espaciais norte-americanos como o Columbia, o Atlantis, Discovery e outros capturaram em suas câmeras diversas imagens que comprovam a presença desses plasmas a mais de 320 quilômetros acima da superfície terrestre, na termosfera. Conforme documentado no relatório, essas entidades semelhantes a plasmas foram fotografadas e filmadas se congregando naquela camada da atmosfera, como podemos observar num intrigante vídeo registrado pela missão STS-80 da nave Columbia, em dezembro de 1998, enquanto sobrevoava o Brasil. Describe it as there's some kind of reflective cloth or with a metallic-looking type of cloth of a structure that's definitely not rigid or it's not a solid metal structure. Você pode ter concluído que, mesmo pilotos altamente treinados para lidar com situações inusitadas no espaço aéreo ou além da atmosfera, estão sujeitos a acreditarem que o que os seus olhos veem é algo de outro mundo. Esse tipo de confusão é natural. O nosso cérebro procura padrões conhecidos para entender o que vê. E luzes silenciosas que se movem sem explicação imediata parecem algo inteligente ou controlado, o que alimenta a ideia de naves extraterrestres. 6. Balões meteorológicos. Esses são os preferidos das autoridades. Mesmo que não faça sentido, não faça nexo, eles estão cada vez mais sem constrangimento de mentir. Esses objetos são os que mais confundem as pessoas ao redor do planeta. Tudo que é inexplicado é o balão meteorológico. Por seu formato e por refletirem a luz do sol, são perfeitos para fazer as pessoas pensarem estar vendo OVNIs. Imagina a cena. Num final de tarde tranquilo, alguém dá uma olhada para o céu e vê um objeto redondo, silencioso, flutuando devagar, às vezes brilhando ao refletir a luz do sol. Metálico, muda de direção de forma imprevisível e, para piorar, parece estar muito mais perto do que realmente está. É quase inevitável que essa pessoa vai pensar que se trata de um alienígena. Na verdade, muitos desses avistamentos são balões meteorológicos, instrumentos simples usados desde meados do século XX para coletar dados sobre a atmosfera, como temperatura, pressão e umidade. Eles são feitos de látex ou material sintético e podem atingir alturas superiores a 30 quilômetros. Vistos de longe, parecem pequenos e próximos, mas, na verdade, estão a dezenas de quilômetros de altitude, refletindo a luz do sol como se fosse um ponto metálico brilhante. Como estão em grandes altitudes, são empurrados por ventos que podem fazê-los mudar de velocidade ou direção de forma que pareça intencional para quem está observando aqui do chão. Outro detalhe que engana muito. Quando um balão meteorológico estoura, o que acontece naturalmente porque, à medida que ele sobe, a diferença de pressão dentro e fora do balão faz ele expandir e romper. A radiosonda, um instrumento acoplado a ele, começa a cair, preso a um paraquedas. Isso gera movimentos erráticos, descidas lentas e mudanças de brilho que, para olhos desprevenidos, ficam parecendo uma manobra calculada. Dizem que foi esse o caso ocorrido em Roswell, nos Estados Unidos, em 47, que ficou conhecido como o incidente de Roswell, no qual foi noticiado que um OVNI teria caído no deserto e recuperado pelos militares. Na verdade, tratava-se de um projeto chamado Mogul, no qual estava sendo testado um balão desenvolvido especialmente para detectar testes nucleares soviéticos, e os militares eram proibidos de falar a respeito. Devido à falta de informação, os boatos de que não só a nave, mas também os seus ocupantes estariam nas mãos dos militares, e foram tão fortes e convincentes que perduram até hoje. Essa polêmica parece nunca se solucionar. Segundo as explicações fornecidas,
Essas confusões acontecem porque, quando vemos algo silencioso, brilhante e sem referência clara de tamanho ou distância, o nosso cérebro tenta preencher as lacunas. E sem saber que existe um objeto científico flutuando a mais de 20 quilômetros de altura, é fácil imaginar que se trate de algo muito mais misterioso e não humano. 7. Drones. Na última década, vimos crescer o número de veículos aéreos não tripulados, ou VANs, aparecerem cada vez mais nos céus das cidades e também nas áreas rurais. Os populares drones, cada vez maiores e cheios de luzes, podem enganar facilmente uma pessoa que ainda não tenha tido contato com essa tecnologia. Os drones mudaram completamente o céu nos últimos anos, principalmente no período noturno, já que normalmente eles são providos de lâmpadas de LED com cores diferentes e piscam intermitentemente. Os drones mais populares são pequenos, podem pairar no ar, se mover em qualquer direção, coisas que aviões não fazem. Além do mais, produzem um zumbido semelhante a vespas e, dependendo do modelo, quase não se ouve o ruído. Os drones agrícolas já são maiores e produzem um barulho mais alto, mas dependendo do lugar que ele estiver sobrevoando e das pessoas que presenciarem o seu voo, pode parecer algo de outro mundo. As luzes dos drones, especialmente desses maiores, podem ser vistas a alguns quilômetros de distância, especialmente à noite. Imagine, a pessoa vê as luzes piscando ao longe, sem ouvir qualquer ruído. De repente, aquela coisa que está parada se move com uma grande rapidez, para novamente e volta a se mover para uma direção diferente, um movimento fortuito. Não há como não pensar que aquilo não seja um OVNI, né? Ainda mais se a testemunha não conhecer os drones. Casos em que tais aparelhos foram confundidos com OVNIs não faltam, nem mesmo envolvendo militares. Em 2019, no estado americano da Califórnia, por exemplo, alguns marinheiros relataram ter visto luzes estranhas se aproximando do navio em que estavam. Era noite, nem os radares conseguiram determinar o que eram aqueles objetos. Um alarme foi dado e logo depois foi descoberto que vários daqueles objetos eram drones comerciais modificados, que inclusive foram apreendidos por estar atrapalhando os radares militares. Em 2014, na França, diversos operadores de usinas nucleares relataram objetos luminosos pairando sobre instalações sensíveis. A imprensa falou em OVNIs, mas investigações oficiais mostraram que eram drones não identificados, provavelmente usados para espionagem ou protestos. Já no aeroporto de Gatwick, Londres, em 2021, vários voos foram cancelados depois que pilotos e equipes viram luzes que pareciam OVNIs sobre a pista. Não demorou muito para que a polícia confirmasse que eram drones voando ilegalmente sobre a área. A altitude e o comportamento deles confundiram até pilotos experientes. No Brasil, no Mato Grosso, em 2020, moradores de uma pequena comunidade rural relataram ter visto luzes paradas e outras se movendo lentamente nos arredores do vilarejo, o que gerou várias teorias de que o lugar estava sendo visitado por seres de outro planeta. Mas os OVNIs, na verdade, foram identificados como drones agrícolas que estavam sendo usados para mapeamento de lavouras no período noturno.